na caminhada pela estrada da vida, só nós sabemos. Quantas dores nós tivemos que passar e o quanto que Deus foi fiel, nos sustentando e nos dando sapatos adequados. É muito fácil as pessoas às vezes invejarem o jardim dos nossos sonhos, mas só nós sabemos o quanto alguns espinhos foram dolorosos, o quanto deu trabalho arregaçar a manga e tirar algumas ervas daninhas do nosso coração para que ele voltasse a florescer, para que ele voltasse a confiar nos outros após o golpe da ingratidão, o golpe da injustiça, o golpe da traição. Só nós sabemos. Por que essas áreas estão floridas e o quanto de valor nós empregamos em cada uma delas. E é por isso que nós precisamos ter respeito pela nossa história de vida, porque nós a conhecemos. Além de Deus, né, que conhece melhor do que nós e que nos capacitou para chegar até aqui, nós conhecemos. E se nós não nos respeitarmos, nós ensinamos as outras pessoas a nos desrespeitar também. A Bíblia nos diz, né, como segundo mandamento, primeiro é amar ao Senhor amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a força do nosso entendimento, da nossa alma. E o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Mas como eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como eu vou ser tolerante com o próximo se eu sou algoz de mim mesma? Como que eu vou valorizar o outro se eu me desvalorizo? Não tem como. A saúde dos meus relacionamentos passa pelo valor que eu dou a mim mesma. Então, para ser bênção na vida do outro, eu preciso ser bênção primeiramente na minha vida. Eu preciso entender que lá em Salmos 130, versículo 13, diz que Deus me conhece no íntimo e que Ele teceu os meus órgãos no ventre da minha mãe. Ele te teceu no ventre da sua mãe. Olha que coisa grandiosa. Um Deus tão perfeito, um Deus tão maravilhoso. Ele te desenhou. Ele sonhou com você antes mesmo da sua mãe sonhar. Você pode ser um acidente, sabe? Um filho não planejado para ela, para ele, para o seu pai, para sua mãe, mas não para Deus. Deus sonhou com você. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por ele, nele encontram seu propósito. Quando a gente não está em Deus, a gente não consegue se ver com os olhos dele. A gente não consegue ver a vida com os olhos dele. Por isso a vida não tem sentido e por isso muitas vezes a vida não encontra o seu propósito. E a gente vive num vazio existencial, onde a gente se perde e muitas vezes tenta se encontrar em valores externos que nunca vão preencher esse vazio. Sabe? É tão grandioso a gente saber, entender com o nosso coração que fomos criados por esse Deus grandioso, esse Deus tão perfeito, porque aí a gente entende que ele não erra. Mas quando você não se ama, é como se você estivesse dizendo assim: ei Deus, eu acho que o Senhor me fez na estatura errada. Eu acho que o Senhor me fez na largura errada. Eu acho que o Senhor errou na minha cor de cabelo, na textura da minha pele, na cor da minha pele, enfim. O Senhor errou quando me fez com esse nariz aqui, ó, com esse ossinho, sabe? Você começa a olhar para você procurando defeitos. Tudo, sabe, quem procura acha. Tem esse provérbio, é muito sábio. Quando a gente olha para exatamente aquilo que nos falta, que muitas vezes nem falta, né? É aquilo que são os padrões exuberantes, né? Excessivos, que muitas vezes o mundo nos coloca, né? Como padrão de beleza, e que muitas vezes a gente não precisa seguir isso, nós não precisamos seguir, Deus nos fez únicos. Veja que cada passarinho tem uma forma física, né? Cada espécie tem sua forma física, tem suas cores e são tão lindos, na verdade. O beija-flor é lindo da maneira dele. Nenhum outro pássaro para, né, no ar, assim, batendo as asas, voando, né? Não consegue. Só o beija-flor. Mas quando eu comparo ele com a sabiá e acho que ele deveria ter as cores da sabiá, ou a sabiá deveria ter as habilidades do beija-flor, é como se eu dissesse que Deus errou. É como se eu desperdiçasse tudo isso de lindo, de potencial, de
de único que Deus colocou na vida do beija-flor, entende? Por isso que toda comparação, ela é ingrata e ela é injusta, porque a gente quando compara a nossa vida com o outro, a gente só compara aquilo que nos falta. Aí a gente vê o resultado do outro e não sabe o processo que ele passou. E muitas vezes a gente vê só uma fotografia, sabe? Só aquela imagem. Você não sabe como é que está a vida da pessoa. Você não sabe lá no íntimo. Você não tem ideia. Mas muitas vezes a gente quer se comparar e se diminui, então é injusta e ingrata. Por quê? Porque você não valoriza quando se compara aquilo que Deus já fez na sua vida. A gente pode sim se inspirar no outro, se inspirar para criar a nossa própria versão, para nos tornarmos melhores a cada dia, para chegarmos, poxa, olha, se o fulano conseguiu correr 100 quilômetros em tanto tempo, então eu também consigo fazendo tal coisa, talvez pagando esse preço, fazendo, deixa eu ver como é que ele conseguiu, talvez eu também consiga. Eu vou ver, eu vou pesquisar a maneira com que ele usou, a estratégia que ele usou. Beleza? Você se inspirou no outro, mas não querer fazer o que o outro, ter o resultado que o outro teve, sem pagar o preço que ele pagou. E muitas vezes o seu resultado vai ser diferente, mesmo fazer o mesmo percurso, o seu resultado vai ser diferente. Por quê? Porque Deus te fez para uma coisa diferente, entende? Por exemplo, você tem um propósito de vida, eu tenho o meu. Então é como se a gente comparasse muitas vezes um pé de abacate com um pé de morango. E a gente quisesse que o pé de morango produzisse abacate, porque bonito é produzir abacate. Só que ele foi feito para produzir morango. Então, o importante é dar frutos na área para o qual você foi criado, não dar o fruto que o outro deu, entende? Porque quando você foca no fruto que o outro, do fruto que o outro deu, você deixa de frutificar e você fica estéril. A sua terra fica estéril. Porque quando você se volta para o outro, esquece de você, aí a coisa não funciona. Você começa a ser dominado por uma inveja, por uma cobiça. E não é esse o propósito de Deus. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. E não é a podridão dos ossos de quem é invejado, é a podridão dos ossos de quem inveja. E não há necessidade nenhuma de ter inveja, porque Deus nos fez especiais e únicos da maneira que nós somos. Mas quem não se ama não consegue se ver dessa maneira tão especial. Não consegue entender que Cristo deu a sua vida por nós. O próprio Filho de Deus deu a vida por mim, por você. Isso já põe em nós um valor imensurável. Nada que aconteça na nossa vida diminui esse valor. Nada, absolutamente nada, porque nada pode apagar o amor de Deus. Nada diminui o amor de Deus por mim e por você. Quando nós nos amamos, nós conseguimos enxergar que nós somos princesas e príncipes. Logo, nós agimos como nós nos enxergamos. E por agirmos dessa maneira como princesa, somos tratadas como princesa. Porque a forma com que nós nos vemos, nós ensinamos os outros a nos ver, nós transferimos essa imagem, nós ensinamos o outro a nos tratar. Quem não se ama não consegue colocar limites. Quem não se ama não consegue dizer não sem se sentir mal, porque é refém da opinião do outro. Eu preciso que o outro testifique o meu valor, para então eu entender que eu tenho valor. Eu preciso que o outro me diga que eu sou bela para eu me ver bela. Eu preciso, sabe, dessa aceitação, mas a qualquer preço. Claro que nós dependemos do, sabe, nós precisamos um dos outros e que a opinião das pessoas também tem seu peso, mas elas não podem, a opinião do outro não pode ditar o seu dia, não pode ditar o seu valor, não pode ditar as suas escolhas. Você precisa ser protagonista da sua história. Se o outro tem o poder de dizer se o seu dia vai ser feliz ou triste, significa que você é uma esponja, que você não está se amando e está deixando o outro ser o Senhor sobre a sua vida, quando na verdade era para ser Deus o Senhor do seu coração, do meu coração, das minhas emoções. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a força da minha alma. E eu só vou amar a Deus com toda a força da minha alma quando Ele é Senhor das minhas emoções, quando é a verdade do que Ele diz na palavra
que faz diferença na minha vida e não a opinião de uma outra pessoa que muitas vezes não sabe nem o valor que ela tem. Quando você é refém da opinião dos outros, é muito complicado, porque haverá pessoas que vão te ler da forma correta, haverá pessoas que vão te valorizar, mas haverá pessoas que são tão cegas que, por mais valoroso que você seja, elas não vão conseguir enxergar esse valor. Você imagina um quadro lindo feito por Picasso, você colocar para um cego analisar. Ele vai conseguir ver alguma coisa? Não, ele não vai ver. Ele pode até palpar, mas ele não vai conseguir dizer: olha como está bem pintado, nossa, que cores maravilhosas, e nossa, que esplêndido. Não. E muitas vezes eu vejo que colocamos, sabe, essa incumbência sobre o outro que é nossa, de nos examinarmos, de nos amarmos, de nos respeitarmos, de estabelecermos limites, de nos valorizarmos, sabe? Entendendo que esse valor que nós temos transcende o nosso entendimento humano, porque Cristo deu a vida por nós. Entende? Então, quando nós passamos a focar naquilo que nós temos, naquilo que Deus já confiou em nós, então nós fazemos valer todo esse potencial que Deus nos entregou. Porque Deus muitas vezes acredita que nós podemos ir além. Deus tanto quer que Ele nos dê um propósito de vida, mas nós muitas vezes limitamos aquilo que os nossos olhos veem e somos jogados de um lado para o outro, igual a folha que o vento leva, conforme as situações. Ah, se o dia foi bom, se todo mundo bateu palma para mim, se houve lábios lisonjeiros, então eu estou feliz. Se não, meu dia vai ser péssimo. Isso é uma grande crueldade conosco. Nós nunca conseguiremos ser tolerantes com os outros se nós não formos tolerantes conosco, se só contabilizarmos os nossos desacertos, se só contabilizarmos o caminho que ainda falta percorrer para as mudanças que nós temos que fazer na nossa vida. Nós precisamos contabilizar os nossos acertos, precisamos olhar para a nossa caminhada e ver, olha, eu estava lá longe, eu posso não estar onde eu gostaria de estar, mas eu já saí de lá onde eu estava. Deus já me trouxe até aqui. É ter um coração grato pelo que Deus já fez na minha vida e acreditar que muito mais Ele ainda fará. Sabe? Quando nós focamos naquilo que nós temos verdadeiramente um coração grato. Então nós extraímos forças de onde nem sabíamos que tínhamos. Quando nós olhamos para Deus e fazemos dele o nosso porto seguro, o nosso amigo, o nosso abrigo, aí nós não, sabe, ninguém nos segura, nada nos detém, não tem como nós não alcançarmos o propósito para o qual fomos criados, porque o nosso alicerce, o alicerce da nossa fé, da nossa alegria, está em Deus. E ele diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. E essa alegria, que ele diz que a nossa alegria do Senhor é a nossa força, é a alegria que vem dele. E essa alegria precisa estar dentro de nós. A Bíblia também diz que o coração alegre formoseia o rosto. E quantas vezes nós deixamos que a tristeza nos abata? Quantas vezes, sabe, a gente foca nos dias em que temos barrigadas d'água? Tem dias que tem mergulhos perfeitos, mas vai ter dias de barrigadas d'água. Vai ter dias, sabe, a nossa vida é assim, gente, é de altos e baixos. A nossa vida não pode ser assim, linear. A nossa vida é assim, ó. Igual, sabe, batimentos do monitor cardíaco. Quando é assim, ó, é porque já morreu. Não tem como ser assim, não tem como ser uma coisa totalmente estável. Nós teremos altos e baixos, mas qual é o problema? O problema é quando eu deixo a amargura, as dores da caminhada, ancorar o meu coração. Aí eu fico paralisada ali, eu fico paralisada nesses dias em que as coisas não saíram como eu planejava. Aí a frustração me abraça,
Aí a ansiedade me sequestra. Aí o medo me torna cativa. E eu não saio mais do lugar. E eu não consigo nem fazer aquilo que antes eu era capaz. Eu não sei. Talvez você esteja se identificando com essa palavra. E eu quero te dizer que você tem valor. E você precisa enxergar isso. Você precisa enxergar o quanto Deus te ama. E que nada, absolutamente nada, muda esse amor que Ele tem por você. E se Ele te ama, você não pode viver a sua vida de qualquer jeito, porque essa vida é muito passageira. Eu vejo pessoas, nós vemos na nossa sociedade, pessoas tão lindas, tão lindas. Uma geração assim, tão próxima à perfeição de beleza, contudo, a gente vê altos índices de suicídio. Por quê? Por conta desse vazio existencial. Nós precisamos nos amar. Precisamos deixar que esse amor de Deus entre no nosso coração e traga luz às nossas trevas. E o mais lindo desse amor quando traz luz é que é igual uma casa, sabe? Quando você acende a luz num quarto e deixa a porta aberta, o que acontece? A luz irradia para o corredor. Quando você acende o corredor e deixa a porta dos quartos abertas, um pouquinho de luz entra nos outros quartos. Por isso Davi orou assim: Senhor, traz luz às minhas trevas. Sonda-me, ó Deus, traz luz às minhas trevas. Que Deus traga luz ao seu entendimento, ao meu entendimento, para que a gente consiga se ver com os olhos dele, para que a gente consiga olhar para a vida com os olhos dele, olhar para as pessoas com os olhos dele, porque aí sim a vida vai ganhar profundidade, beleza e sentido e principalmente leveza. Eu quero finalizar aqui orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu sei que eu não estou aqui, Senhor, abdicando, Senhor, de várias coisas que eu precisava fazer para gravar essa mensagem à toa. Eu sei que não é à toa. Eu sei que há um propósito em todas as coisas. E eu sei, Deus, que o Senhor está vendo essa pessoa que está me assistindo nesse momento, que o Senhor a conhece, que o Senhor a chama pelo nome. E eu sei, Deus, o quanto ela é especial para ti. Meu Pai, eu te peço que neste dia, Senhor, ela sinta o seu abraço. Ela sinta o Senhor, assim como Jesus falou para Lázaro e o chamou pelo nome e ele saiu para fora, sabe? Que ela consiga, mesmo que ainda esteja se sentindo morta por dentro, Pai, que ela ouça a tua voz e ela saia para fora. Que ela ouça a tua voz, Deus, e recomece a sua história, acreditando que o Deus do impossível, é capaz de fazê-la transcender as suas dificuldades. Oh, meu Deus, que ela consiga se ver com os teus olhos, ver a vida com os teus olhos, ver as pessoas com os teus olhos, que ela consiga se amar, se reencontrar, que essa pessoa, Senhor, que me escuta, seja agora abraçada pelo teu amor. Sinta-se revigorada, sinta a sua fé fortalecida para ir muito além do que ela julga capaz. Muito além. Muito obrigada, Deus, por cada um desses que me ouvem nesse momento. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do mal, em nome de Jesus. Amém. Olha, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.